Voltamos então no último bloco do nosso programa, na verdade, falando das santas doutoras da igreja e tendo muitas coisas interessantes aqui para aprender também para a nossa vida. Estamos com o Rafael Tonon, nosso convidado de luxo, que realmente, obrigada, você trouxe um monte de coisas super interessantes e detalhes assim que eu acho que são super importantes, né? Vamos continuar falando um pouquinho de Santa Terezinha, que eu acho que estava super interessante. Isa, conta o que você estava falando. O que eu acho interessante assim da vida dela, né, que Santa Terezinha, ela também queria ser mártir, né, queria morrer e derramar o sangue por Cristo, ela queria ser pregadora, mas ela estava no Carmelo. Né? E aí, ela, além do São Paulo, ela descobriu a vocação dela, que era ser no coração da igreja o amor. E eu acho essa passagem muito bonita, né? Não sei se o professor quer discorrer um pouquinho. Na verdade, ela lê, né? São duas pessoas que são decisivas na vida dela. É um teólogo francês chamado Tauler e São Paulo. O Tauler, ele dizia o seguinte, que é um ensinamento teológico baseado aí até na tradição da igreja, que diz que quando você deseja uma coisa, mesmo não podendo fazê-la, mas você se esforça de alguma maneira, nem que seja rezando por aquilo, você já recebe o mérito daquilo. Então, por exemplo, quem não tem dom para pregar, mas reza por quem prega, ou colabora vamos dizer assim, com ações que ajudem na pregação de alguma maneira, essa pessoa ela tem um mérito de pregador. Vamos pegar um exemplo prático. Por exemplo, eu não tenho dom para ser pregador, mas eu contribuo com a TV Século XXI, para que ela consiga expandir a sua obra de evangelização. Eu tenho mérito de pregador. O mérito não é só do Padre Eduardo, da Irmã Luísa, né, das pessoas que trabalham na TV Século XXI. Todos aqueles que propiciam. Todos aqueles que colaboram com a pregação têm um mérito de pregador. Né? A mesma coisa, às vezes a pessoa não tem a vocação sacerdotal, mas se a pessoa ajuda os sacerdotes, ajuda os seminaristas, colabora de alguma maneira na formação, ela vai ter um mérito desse sacerdote, que vai subir ao altar graças à ajuda dela. Então, quando Santa Terezinha descobre isso, foi uma mudança assim, qualitativa na vida espiritual dela. E aí ela lê São Paulo e ela descobre, né, que São Paulo faz aquele comparativo de que a igreja é um corpo e ela descobre qual é o lugar dela. Ela fala, o meu lugar é o coração. Né? No coração da igreja eu serei o amor. Ela descobre a vocação dela e ela diz assim, e ela fala exatamente o que a Isabela lembrou, ela queria ser mártir, ela queria ser pregadora, mas ela não podia fazer isso, ela queria ser tanta coisa, mas ela não tinha essa possibilidade, mas ela tinha o desejo, então ela tinha o mérito dessas coisas. Ela falou, então o que eu posso fazer? Sofrer e amar, é o que ela dizia, e de fato isso é o que tornou Santa Terezinha doutora, né? A doutora das pequenas coisas, né? A gente chama o caminho espiritual de Santa Terezinha de pequena via, por quê? É justamente o que a Vivi lembrava, né? Que através de pequenos atos cotidianos eu posso oferecer isso para Deus. Qual o livro que você recomendava para nós, para conhecer ela? Geralmente a gente lê História de uma Alma, né? Que é a autobiografia dela. Mas há um livro que é fundamental para entender Santa Terezinha, que foi escrito pela irmã dela, que é chamado de História de uma Vida, que é uma visão externa, porque os santos, geralmente quando eles falam deles mesmos, né, eles têm uma certa humildade, um certo pudor e não revelam muitas virtudes que eles tinham. E o História de uma Vida, ele traz alguns aspectos da vida de Santa Terezinha que são um pouco desconhecidos. Né? Para citar um aqui rapidinho, ela foi mestra de noviças durante um curto período de tempo e ela notou que uma noviça dela tinha um pequeno apego ao chocolate. O chocolate, ela percebia que no convento quase nunca se tinha chocolate, mas quando tinha né, chocolate, essa noviça ela ficava inquieta porque ela queria comer aquele chocolate. E Santa Terezinha pensou assim, que ela fez? Ela falou, uma boa religiosa, né, uma esposa de Cristo tem que ser mortificada, tem que saber oferecer tudo para o esposo. Inclusive o chocolate. Inclusive o chocolate. E aí Santa Terezinha pensou, como mestra, o que eu vou fazer para ajudar essa moça? E justamente no Natal daquele ano, o Carmelo de Lisieux ganhou uma caixa, né, com algumas trufas, né, aquelas trufas francesas que são uma delícia, recheadas e tal. E tinha uma para cada religiosa. E Santa Terezinha era responsável no dia por organizar o refeitório e ela colocou uma trufa na frente do prato de cada religiosa e não colocou a trufa em frente ao prato desta noviça dela. Como se fosse um esquecimento. Ela guardou no bolso e aí, após as orações delas, elas foram para o refeitório, para a ceia de Natal. E essa moça, ela ficou muito inquieta, muito perturbada, vendo o chocolate na frente do prato de todo mundo, menos no dela. Eu ficaria. E ela começou a reclamar. E começou a comentar, não, mas será que esqueceram? Será que não tem o meu, isso, aquilo? E falou. E Santa Terezinha deixou ela falar. E depois de um certo tempo, ela veio, tirou do bolso o chocolate e colocou em frente o prato dessa noviça e disse assim,
olha, na verdade, eu que retirei o chocolate pelo seguinte, hoje é dia de Natal, e eu queria te dar uma oportunidade de oferecer ao menino Jesus aquilo que é mais agradável ao seu coração. Hoje você queria comer esse chocolate. Se você tivesse oferecido, seria um presente tanto. E aí, essa noviça, toda confusa, falou, não, então eu não quero chocolate, eu não vou comer. E aí, Santa Teresinha deu uma ordem de obediência. Ela falou, agora, como sua mestre, você vai me obedecer e você vai comer o chocolate. Eu tenho certeza que foi o chocolate, o pior chocolate, né, o mais amargo, né, da vida dela. Né? Então, a gente já falou de santas da Itália, da Espanha, da França. Vamos conhecer uma agora da Alemanha. Vamos conhecer a vida de Santa Hildegarda. Em 1098, nascia no castelo de Bockenheim, Alemanha, uma encantadora menina, batizada com o nome de Hildegarda. Apesar da frágil saúde, desde os primeiros anos de existência mostrava alta inteligência e inclinação religiosa. Aos 8 anos de idade, ingressou no convento das monjas beneditinas, onde cresceu em graça e santidade, a exemplo do menino Deus. Já aos 3 anos de idade, era favorecida com luzes e visões celestes. Através de uma revelação do Espírito Santo, Hildegarda começou uma grande atividade literária, onde adquiriu conhecimentos sobre medicina e ciências naturais. Foi também na música que a monja demonstrou um grande talento. Dona de uma voz única, Hildegarda compôs inúmeras canções para o uso litúrgico, baseado em suas visões. Santa Hildegarda, rogai por nós. Então, ela era mística, teóloga, compositora, farmacêutica, quanta coisa! Sim. Tudo! O que você pode contar? O que você pode nos trazer dessa santa? Santa Hildegarda, ela foi a doutora mais recente, né, que foi proclamada doutora por último, né, no ano de 2012. Justamente um papa alemão proclama, né, Santa Hildegarda, também alemã, como doutora da Igreja. Santa Hildegarda, ela tem uma gama, assim, uma produção literária imensa sobre vários assuntos. Vamos lembrar que ela é da Idade Média, Da Idade né? Média. A Idade Média, que é tão falada como a Idade das Trevas, da ignorância, em que a Igreja controlava a cultura, nós vemos o contrário. Né? Nós vemos que justamente dentro dos mosteiros é onde a cultura florescia. As maiores bibliotecas estavam dentro dos mosteiros, o conhecimento que era produzido nas escolas monacais era muito grande. Dentro de cada mosteiro beneditino, Santa Hildegarda foi educada no mosteiro beneditino, dentro de cada um deles havia sempre uma escola, ou para meninos ou para meninas. Tanto é que os pais dela eram nobres, né, da baixa nobreza, não eram nobres de alta patente, né, eram da baixa nobreza, mas era uma família financeiramente até bem colocada, né, para a época, para os padrões da época. Ela, com 3 anos de idade, começou já a manifestar uma certa inclinação mística. Isso eu ia te perguntar, Que porque tem espantava várias os pais. coisas, né? Sim, sim. Espantava muito os pais, né? Essa grande experiência mística dela começou a ser percebida de um modo mais evidente numa certa ocasião, que esse episódio é bastante conhecido na vida dela como o episódio do bezerro, né? Então, os biógrafos de Santa Hildegarda, todos eles mencionam esse episódio, que ela tinha uma babá, uma aia, né, que cuidava, a mãe também tinha muitos filhos, então tinha uma babá que ajudava a mãe no trabalho de casa ali com os filhos. E numa certa ocasião ela estava passeando com a menina e a menina falou, olha que bonitinho, né, aquele bezerrinho que está ali, né, as patinhas dele são pretas, ele tem uma manchinha preta nas patinhas e tem também uma manchinha preta no dorso, né, e o resto é tudo branquinho, olha que belezinha e tal. E a babá olhou e falou, mas aonde que você está vendo esse bezerro? E olhou, procurou no campo todo e não viu o bezerro. E ela falou, tá ali, e apontou para uma vaca. E a aia, né, a babá, ela ficou intrigada. Ela falou, não, ali tem uma vaca. Ela falou, não, tem o bezerro está ali. Passou um tempinho, aquela vaca, né, ela estava prenha e nasceu um bezerro exatamente com aquelas características que o Hildegarda havia relatado. Então isso começou a deixar os familiares, os pais, um pouco preocupados até com esse dom. E começaram a perceber que já na infância ela enxergava coisas um pouco além. Né, daquilo que ia acontecer. Até mesmo fatos, né? Ela chegou a descrever para o pai, que plantava, né, dentro da sua pequena propriedade, ela chegou a descrever, por exemplo, prejuízos na plantação.
uma menina de 5, 6 anos, né? Nossa. Dizendo, esse lado vai produzir mais, aquele lado vai produzir menos, né? E aí Era o pai... algo bem extraordinário Era a vida algo- dela, Nossa, né? sim. Diferente, por exemplo, de Santa Teresinha do Menino Sim, Jesus, né? Santa Muito Teresinha mística. teve uma vida muito doméstica, muito cercada de Ordinária, cuidados né? pelos pais, muito ordinária. E Hildegarda, ela já, de certa forma, até espantava os pais. Tanto é que com 8 anos de idade, a família tomou uma decisão. Eles falaram, nós não temos como Entrega educar pro essa menina. mosteiro. É melhor entregar para o mosteiro, né? Coitado. E era muito comum, né? Na época, Sim. as famílias nobres geralmente procuravam os mosteiros justamente pela qualidade da educação que se dava nos mosteiros. Então, com 8 anos de idade, existia uma filha de um senhor feudal, mais poderoso, inclusive, que os familiares de Hildegarda, chamada Juta, né? Era uma abadesa, né? Ela havia reformado um mosteiro, e era um mosteiro que seguia a regra beneditina, e aí os pais foram até essa abadesa e entregaram a menina aos 8 anos de idade para ser educada. Só que aí é interessante, geralmente essas meninas eram educadas até 14, 15, 16 anos, quando saíam, voltavam para a família para se casar. E no caso de Hildegarda, ela manifesta inclinação à vida religiosa já nos primeiros anos. Com 9, 10 anos, ela participava de todas as horas canônicas, né? Eram, ao todo, durante o dia, né? Naquela época lá, eram 8 momentos de oração e mais Ela- alguns em épocas festivas. E ela, que era uma criança, ela acompanhava tudo isso. Deixa eu perguntar, tudo que ela tinha de dons, ela chegou a fazer o que pela igreja? Ela conseguiu ajudar? Sim, sim. Bom. Esses dons místicos, isso é uma característica própria dos santos. Ela sempre desconfiou muito de que isso não pudesse ser de origem divina. Né? O próprio Santo Tomás de Aquino, né, que é um santo medieval, ele ensina, né, que existem 3 espíritos que movem a ação do ser humano, né, que é o espírito divino, o Espírito Santo, que habita em nós pela graça do batismo, o espírito humano, que são as nossas inclinações pessoais, e o espírito maligno, que pode nos tentar para fazer o mal. E Hildegarda, ela sempre foi desconfiada, ela achava que aquilo era alguma coisa dela, ou que poderia ser até alguma sugestão demoníaca. Né? Então ela era muito desconfiada. Tanto é que ela, até os 40 anos de idade, aos 40 anos de idade é o limite. Em Santa Teresa, a também. virada foram os 40 anos. Santa Hildegarda também. Né? Só com 40 anos de idade é que ela começa a publicar, a escrever essas revelações místicas que tinha. E aí que ela vai começar a ajudar a igreja, de fato, por ordem dos confessores. Ela tinha algumas revelações sobre os destinos da igreja, sobre a corrupção do clero, sobre a necessidade de reforma da igreja. E aí o confessor dela, né, que é um santo, né, São Gilberto de Gamblot, é um santo belga, né, um beneditino belga, ele que vai ser o grande conselheiro de Santa Hildegarda, inclusive vai ser um dos biógrafos dela, e ele vai dizer, comece a publicar isso aí, comece a falar, né, e aí ela tinha um certo medo, ela falava, mas eu sou uma mulher, né, então olha que interessante, né, ela ficava meio receosa, ela fala, geralmente quem toma a frente nessas grandes decisões da sociedade são os homens, então, e o confessor ele dizia, não, fale você, diga você. E ela começa a ser ouvida a ponto de que a fama de Santa Hildegarda, inclusive profecias, várias profecias políticas, de acontecimentos, de desdobramentos políticos, ela começa a anunciar isso aí. Isso chega aos ouvidos do Papa. Nossa. E o Papa Eugênio III manda chamá-la. Né? E ela, na impossibilidade de ir até o Papa, que estava na cidade de Trier, na Alemanha, o Papa manda uma comissão de clérigos para ouvi-la, para ver, para examinar se ela era mesmo, estava ensinando uma doutrina de acordo com a igreja. E o Papa ele ficou tão desconfiado que ele queria saber se era ela mesmo quem ensinava aquilo ali. Nossa. Né? E aí eles vão até ela e veem que era ela mesmo. Era ela mesmo. E é daí, dessa reunião, desse encontro, que sai o apelido de Santa Hildegarda, que ela passa a ser chamada de a Sibila do Reno. Né? O Reno, é o rio Reno, né, que passa ali pela Alemanha. E a Sibila é uma comparação que eles fazem às sibilas lá do paganismo, né? Que eram aquelas sacerdotisas, aquelas profetisas que previam o futuro. Só que as sibilas, né, na antiguidade, elas previam com uma certa imprecisão. Santa Hildegarda, ela descrevia como se ela estivesse vendo eventos futuros com uma clareza Como o bezerro. muito grande, como o bezerro. Né? Que legal. E isso também valia para as consciências das pessoas. Ela, às vezes, lia as consciências das pessoas que vinham falar com ela. Né? Sabe uma coisa que eu acho super interessante? E assim, já a maneira de concluir também, não sei que outras conclusões vocês podem tomar ou colocar aqui. Eu vejo, assim, várias santas do que a gente já falou, sempre trabalham, colocaram seus dons para melhorar a igreja, mas desde dentro. Não foi aquele questionamento para dividir, muito pelo contrário,
não foi questionar o Papa e tentar fazer uma igreja paralela. Foi chamar, foi tentar construir dentro da igreja aquela frase que você falou de Santa Teresinha, né? Que falava do amor da igreja. Teresa d'Ávila, quando morre, ela fala, morro filha da igreja, né? Sim. Isso que eu fico, assim, não sei se vocês queriam alguma outra conclusão. Eu acho muito assim. bonito também e é algo que nós temos que refletir, até por conta de toda essa história de empoderamento feminino, de todo acolhimento que a igreja sempre deu e todo o espaço que ela sempre deu, e essa santa sempre com muita reverência, não deixando de colocar os seus dons em favor da igreja, e a igreja, por outro lado, acolhendo, né? Muito do contrário do que hoje a gente escuta muito que se diz da igreja. Eu acho isso genial. Que interessante, então, a gente se formar, estudar, chamar pessoas que conhecem muito, né? Ler mais livros, né? Para a gente depois... São muito inspiradoras, né? Eu acho que isso é importante. Esse programa, né, passou tão rápido, é mais um gostinho para que a gente procure mesmo a vida dos santos. Que nós ficamos curiosas. Porque para além deles serem nossos intercessores, né, eles também têm como ensinar a gente a viver agora para adquirir as virtudes que eles adquiriram, né? Então eles são modelos mesmo de grandes personalidades, de pessoas não fortes. São pessoas apáticas, né? Que tolinhas, que só rezavam, muito pelo contrário. E uma coisa que eu acho que nos aproxima muito dos santos é justamente essa questão de que os santos, eles às vezes até se esquecem um pouco desses dons sobrenaturais. Eles procuram viver a partir daqueles dons que Deus deu na vida ordinária, no dia a dia. Legal. Rafael, muito obrigada pela sua participação, por tudo que você nos ensinou. E vai voltar. Vai Rafael, voltar. já vamos deixar agendado o gente. próximo, não Meninas, é? obrigada também, muito obrigada. E para você que está em casa, não perca o próximo programa também de Na Verdade. E com certeza a gente vai ter muitas coisas super interessantes também para refletir. Muito obrigada, meninas. Obrigada. E até a próxima. Até.